Estamos aqui na Peugeot, onde hoje a gente vai mostrar o novo 3008. Gente, o carro está espetacular. Eu tive a oportunidade de dirigir esse carro primeiro, daqui a pouco vocês vão ver essa experiência, mas eu só tenho coisas boas a falar. Primeiro vamos falar desse design. Olha esse carro como ele tá bonito. A gente está falando de um carro com design moderno, rodas aro 19, farol full LED. O carro tá espetacular, gente. Vocês têm muito a aproveitar, muito a conhecer. Venham na Danton, venham conhecer esse carro está lindo, 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 lindo. Vamos conhecer um pouco mais do carro agora? Um dos grandes diferenciais do 3008 é ele não ser apenas um carro extremamente lindo e à frente do seu tempo na parte externa, mas na interna também, onde traz detalhes extremamente futurísticos que fazem você duvidar do preço que é cobrado por ele. Estamos no interior do novo Peugeot 3008, o carro que mudou por completo o seu visual, tanto externo quanto interno. A gente vai conhecer agora um pouco do visual interno do carro. Ele traz essa característica bem moderna, totalmente diferente do que a gente vê. Um dos grandes destaques que a Peugeot sempre traz é o seu iCockpit, né? A gente fala um pouco até essa questão do volante ser um pouco menor. No caso desse, ele tem um volante um pouco mais conceitual, bonito, bem bonito de se ver, bem moderno. E como a gente fala do iCockpit, esse, por exemplo, é o iCockpit 2.0. A gente está falando aí de um painel 100% digital, totalmente personalizável. E a característica do iCockpit é justamente essa possibilidade de você enxergar o painel com o volante menor, sem nada que atrapalhe, né? Sem você precisar, por exemplo, dar aquela pescada por dentro do volante para você ter acesso as informações todas que você precisa. Esse painel digital tá sensacional, porque a gente consegue mexer em algumas funções dele, modificar, por exemplo, a forma como você vai utilizar, por exemplo, visores, que é como está agora, pessoal, que a gente pode ter, né, algumas informações como contar giros, autonomia, quilômetros por hora, média de consumo. A gente tem aqui o mínimo, que ele deixa somente a velocidade à minha disposição. Então assim, é um painel extremamente personalizável e muito bonito, não tenho o que dizer. Vamos conhecer um pouco mais do carro. Esse câmbio, né, com essa posição de joystick, tá muito moderno, lembra bastante. Tá uma tecnologia bem diferenciada. Lembrando que a gente está falando aqui do motor 1.6 THP, né, que gera aí 173 cavalos no álcool, 165 a gasolina. Uma coisa interessantíssima que vale a gente citar, tá? Esse carro faz um 0 a 100 em 8.9 segundos. Isso é muito absurdo para um SUV. E a gente está falando de um carro que, por exemplo, no ranking do acelerado do Velocitar, esse carro ele foi mais rápido ainda que o anterior. E o anterior já tinha sido extremamente rápido. A gente está falando de um carro que foi mais rápido, por exemplo, do Punto T-Jet, do que outros carros até mais leves. A experiência de dirigir, pelo pouco que eu estou conduzindo aqui agora, o carro é extremamente macio. O acelerador dele é que bem sensível, mas essa posição de dirigir alta pra mim é espetacular. Eu confesso que eu sou um grande fã de SUV. Pra mim é a melhor categoria pra você ter no dia a dia. E esse carro tem um espaço interno impecável, um acabamento sensacional, esse plástico mais acolchoado que a Peugeot utiliza. Dirigir esse carro olhando para esse painel, nossa, você não tem o que dizer. O carro realmente, a Peugeot tá de parabéns, porque ela conseguiu renovar o carro de uma forma que ficou magnífica. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer mesmo. Falando um pouco mais sobre o carro, né, a gente tem essa central multimídia flutuante, que dá um ar bem, como é que eu posso dizer, um ar bem tecnológico pro carro. O carro é gostoso bastante, bem gostoso de dirigir, né? Ele já utiliza o
o câmbio automático de 6 marchas, ou até 6. Isso consequentemente facilita para um consumo de combustível. Alguns recursos bem interessantes que o carro tem disponível, por exemplo, esse carro tem teto panorâmico, e uma diferença dos outros tetos panorâmicos que nós encontramos na Peugeot é que esse ele também abre, então você consegue curtir um pouco mais o carro com seu teto aberto. Eu já disse em outros vídeos, teto solar para mim é uma das coisas mais legais que existem nos carros, tirando os carros conversíveis, são os que eu mais gosto, os carros que tem teto solar. Então dá para você curtir bastante essa diversão. Modos de condução, por exemplo, o modo Sport, eu posso chegar aqui agora e ativei o modo Sport. Percebe que você dá uma esticada no carro, o carro te responde muito bem. Agora, um detalhe interessante, quando eu dei essa puxada, provavelmente não vai dar para ouvir isso no vídeo, mas eu consegui notar um pouquinho da válvula de alívio também. Esse suspirozinho do turbo é muito gostoso. O carro é espetacular. A Peugeot tá de parabéns, porque a gente tem aqui um interior extremamente agradável, linhas bem modernas e que acompanham o desenho das portas, que trazem realmente uma harmonia para que o carro seja até mais bonito, até mais agradável. Quando você está usando ele no dia a dia, você se acostuma, né, com esse conforto a mais. Alguns itens interessantes que a gente tem a falar desse carro, por exemplo, freio de estacionamento eletrônico, chave presencial, tá, com partida no botão, que é a chave dele, muito bonita, por sinal. Um detalhe bem legal que eu particularmente gosto, até porque meu celular tem essa função, é o carregamento sem fio. Nesse momento meu celular está ali sendo carregado enquanto eu estou aqui dirigindo. É o chamado carregamento por indução. E assim, gostei bastante. Deixa eu só aprender como é que se usa. Realmente o carro tem uma resposta muito boa para um SUV. Esse carro tem um desempenho sensacional mesmo. Os motores THP eles já trazem essa característica de serem carros muito gostosos, muito confortáveis e bem potentes para dirigir, né? Então, veja que serve o pé, o carro te entrega uma potência espetacular. E a experiência de dirigir se torna muito mais agradável quando você tem um carro confortável, um carro que lhe dá não só o conforto do seu dia a dia, como alguns momentos de diversão, né? Gostei bastante. Acho que tem tudo para ser um dos melhores carros do mercado quando se fala em relação a SUV dessa categoria. Realmente me surpreendeu bastante. Vale falar inclusive que ele ganhou o prêmio de carro do ano da Europa. Então a gente não está falando de um carro qualquer, né? A gente está falando de um carro que já tem sua premiação e que, como a gente mostrou no design do carro, cara, incrível. Eu acho que é a palavra que eu tenho para definir esse carro, é incrível. Dá pra ouvir a válvula dali. Estamos novamente no interior do 3008
Cara, eu não me canso de entrar nesse carro, o carro é espetacular. Mas vamos fazer o seguinte, vamos detalhar um pouco mais sobre o interior dele, mostrar mais algumas coisas. Como a gente estava falando do volante, do iCockpit, né? O volante com essa pegada bem moderna e bem confortável de dirigir, ele traz também botões para todo o comando de central multimídia, sistema de som, do painel, né? Vou até ligar o carro novamente para vocês verem o painel ligando. E aqui a gente pode ver, por exemplo, os modos. Aqui a gente consegue mexer um pouco mais no painel e fazer aquelas mudanças, como eu já tinha dito, né? Dá para você fazer diversas personalizações. Posso colocar aqui no modo pessoal, para que eu possa ter de um lado, né, o trajeto, no outro contagiros, veja o contagiros dele mexendo. E vamos mostrar um pouco mais do carro. A gente tem aqui, né, esse câmbio, essa alavanca tipo joystick, que tem uma ergonomia muito boa, tá? Muito boa mesmo. Aqui o botão de parking, para você ativar o modo manual, que você pode comandar através das borboletas, né? Mostrar um pouco mais do multimídia. Aqui no caso ele está mostrando algumas informações sobre o ar-condicionado. Veja que a gente tem aqui toda uma integração com relação a isso. E por ele ser touchscreen, dá para você aumentar, por exemplo, aqui a velocidade, diminuir a temperatura, aumentar a temperatura, né? Controlar, desligar o ar, né? Ligar o ar novamente, automático ou não, né? Vou diminuir um pouquinho aqui a velocidade. Vamos ver se a gente acha mais algumas funções. Aqui é a questão dos aplicativos, né? Modo Bluetooth, dá para você colocar um Neuralink, Android Auto, né? Vamos ver aqui a questão do GPS, né? Climatização e música, que no caso especificamente a gente está usando aqui rádio. Vamos procurar uma rádio que tenha, olha que legal a forma de você pesquisar a rádio, dá para você arrastar e chegar até a frequência que você quer. Vamos ver aqui na Jovem Pan. Sistema de som muito bom também. Esse acabamento do painel, como eu falei quando eu estava dirigindo, né? Espetacular esse teto solar, gente. Não tem o que dizer. Olha pra isso. Olha a diversão que é isso. A sensação de liberdade que você tem quando você abre esse teto solar. Nossa. E claro que para aqueles que não tem tanto apreço a esse item, que não utilizam no dia a dia, por exemplo, você pode utilizá-lo dessa forma, com a cortina fechando, no seu uso normal diário, tranquilamente. Eu sou suspeito a falar, né? Muito provavelmente que eu usaria ele bastante tempo aberto. Só um pouco mais dos detalhes do carro, a gente tem que falar um pouco também desse porta-luvas imenso que a Peugeot colocou. Veja, dá pra colocar o braço aqui dentro. Ele é muito... Ih, rapaz, acho que eu quebrei alguma coisa. Mentira, não quebrei. O porta-luvas dele também é bem espaçoso, mas esse porta-objetos especificamente, ele tem iluminação e ele tem refrigeração. Quase, pode a palavra. Dividido a abertura em duas. Botão esporte, né? Ajustes elétricos do banco do motorista com memória de 2 pontos. Tanto o banco do motorista quanto o banco do carona tem esse sistema de ventilação. Isso é muito bom. Em sumo, todas aquelas funções que a gente já encontra, né, nos carros do dia a dia, como ar-condicionado, travas elétricas, retrovisores elétricos. Agora, um detalhe interessantíssimo que esse carro tem, que eu pude experimentar enquanto eu estava dirigindo e eu comentei com vocês, é o carregamento por indução. Cara, eu acho isso sensacional. Sensacional. Meu celular é compatível com essa tecnologia e isso traz um conforto que vocês não imaginam. Você chega, coloca seu celular
ele tá ali carregando. Quando você vai sair, você pega o seu celular de volta, faz o que você vai fazer. Quando você volta pro carro novamente, você coloca ele ali novamente, ele continua carregando. Então chega dessa história de você ficar andando com carregador de cabo, entra no carro, conecta, sai do carro, desconecta. Agora é somente colocar ele em cima do painel e sair. Espetacular. Eu acho que eu já devo ter dito isso várias vezes, né? Espetacular foi a palavra que eu mais usei nesse vídeo. Gostaram do carro? Eu particularmente gostei demais. Faz o seguinte, dá um pulinho da Danton aqui, procura o Augusto. Com certeza você vai receber um atendimento espetacular e vai poder conhecer esse carro incrível que a gente acabou de mostrar para vocês.